Pai do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos começar aqui a palavra do Senhor. Vamos dar sequência no estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos fazendo esse estudo expositivo nessa carta. E nós vamos dar sequência aqui no capítulo 3. Que diz assim, vamos ler do capítulo 3, versículo 20, do 1 até o 21. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos dar sequência aqui a esse culto, a essa palavra. E Paulo, novamente, ele está exortando a igreja em relação à alegria no Senhor. Ele diz assim, a mim não me desgosta
e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ou seja, Paulo, ele insistentemente, ele está escrevendo talvez as mesmas coisas. Deixa eu só pegar outra versão bíblica aqui. Então ele faz esse uso, essa repetição, ele reforça o ensinamento porque a igreja de Filipos, ela corria um risco, como a gente já vem tratando esses assuntos. Então, Paulo novamente ele fala com a igreja de Filipos. Aí na versão NVT ele fala assim: nunca me canso de dizer-lhes estas coisas e faço para protegê-los. Então ele está repetidamente falando as mesmas coisas, não se cansa de falar, que é para proteção. A repetição, ela tem um porquê, ela tem um caráter pedagógico, ela ajuda a pessoa a compreender mais, a fazer um reforço na mente da pessoa. Então, a repetição, ela tem um porquê, ela não é uma coisa assim ao acaso. E aí a gente observa que ele escreve isso para a segurança da igreja. Ele está preocupado com a igreja. E aí no versículo 2 ele fala assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos da falsa circuncisão. Então 3 vezes novamente ele repete: acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Aí aqui ele fala de cães, maus obreiros e falsa circuncisão. Então, aqui é uma mesma classe de pessoa. Embora Paulo use nomes diferentes, características diferentes, mas Paulo está lidando com as mesmas pessoas. E os cães eram animal imundo, então ele faz essa referência. E também essas pessoas, né, que vêm para cima, para destruir, para poder acabar com tudo. E Paulo está dizendo: acautelai-vos, acautelai-vos e acautelai-vos. 3 vezes ele repete esta situação aqui. E aqui, irmãos, ele vai dizendo sobre a questão do versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, quando ele trata da palavra aqui, circuncisão, ele está usando uma palavra que no original dá o sentido de mutilação. Ele tem 2 palavras sobre circuncisão. Então, quando Paulo fala da circuncisão que o povo fez na antiguidade, Paulo ele usa uma palavra específica. Aqui, nesse caso, no nosso português da circuncisão, mas Paulo está dizendo aqui, se referindo à mutilação. O que era a circuncisão? Era a aliança que Deus fez com Abraão, e Abraão já havia crido na promessa de Deus, já havia crido em Deus, ele já havia sido justificado. E aí lá em Gênesis 17, Deus faz uma aliança com Abraão, e a circuncisão seria esse sinal externo de uma aliança. E aí pegava-se o órgão genital masculino, cortava aquele excesso de pele, tirava aquele prepúcio ali, cortava ali, fazia uma circuncisão, e era uma espécie de aliança de Deus com os seus servos. E aí a circuncisão ela foi estabelecida como uma aliança. Depois, posteriormente, os judeus começaram a fazer ao nascimento de um judeu, de um varão, ao 8º dia, e Paulo ele vai citar aqui sobre isso. Então a gente observa que o que está acontecendo aqui? Os judaizantes estão perseguindo Paulo. Os judaizantes estão andando, indo atrás de Paulo. Para onde quer que Paulo fosse, eles estavam indo atrás
Paulo sempre se deparou com esses judaizantes. E Paulo escreve a carta aos Gálatas, rebatendo os judaizantes. O que é isso? Ele está dizendo aqui, olha, vocês estão se mutilando. Na verdade, vocês não estão fazendo uma aliança com Deus. Vocês estão se mutilando, porque hoje a circuncisão, a aliança é feita nos corações. É feita em nós. Então, ele fala aqui no versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então aqui, a questão aqui na NVT ele fala assim, alegramos-nos no que Cristo Jesus fez por nós, não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Então eles estão querendo dizer aqui o seguinte, não, a salvação pela fé não basta, a justificação pela fé não é o suficiente. Então, para ser suficiente e a salvação ela alcançar o seu propósito final, então tem que fazer o seguinte, tem que circuncidar. A pessoa confessa Cristo, mas aí ela tem que se circuncidar. Aí você vê esse problema sendo tratado 11 anos antes, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando Pedro prega para os gentios, depois prega para os judeus, aí ele vê que os gentios estão recebendo o batismo com o Espírito Santo, estão recebendo a Cristo pela fé. Aí eles começam a trabalhar e lidar com essa questão. E aí? Tem que circuncidar? Não tem? Não tem? Então eles chegam a um consenso que não precisava passar pelo rito da circuncisão, que bastava se arrepender. E aí Tiago ele emite o parecer, cartas são escritas e Barnabé e Paulo levam para as igrejas que já tinham sido constituídas ali naquele período. Só que mais para frente Paulo teve que lidar com esses problemas novamente. E hoje a gente lida com alguns, não tanto como antigamente, mas tem umas igrejas judaizantes, né, que volta e meia estão sempre introduzindo elementos judaicos. E a própria igreja adventista, ela fala que a questão da guarda do sábado, ela implica na salvação. Então, alguns tentam dizer que não, o professor Leandro Quadros tenta dizer que não, mas os escritos de Ellen White são muito claros ao dizer que a questão do sábado, da guarda do sábado também tem a ver com a questão da salvação. Então, porque o que acontece? A salvação ela vem pela fé, não é por obras. A única obra que foi feita é a de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa sim que trouxe salvação ao ser humano. Mas o que acontece? Eu não preciso de adicionar coisas, fazer coisas para alcançar a salvação. A salvação é pela fé, é arrepender, é crer no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é se arrepender e crer, e arrepender dos seus pecados e crer no sacrifício de Jesus Cristo. Isso é o que basta para ser salvo, para ser um servo do Senhor. Mas aí é claro que nós temos a questão da salvação, da conduta, da vida cristã, e nesse próprio capítulo de Filipenses 3, Paulo vai falar sobre a questão da maturidade, sobre a questão dessa questão da vida cristã, da caminhada. Então o que a gente observa? Aí Paulo está dizendo, olha, bem que eu poderia confiar na carne. Deixa eu pegar aqui, ó. Ainda que se os outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Então, se as pessoas estão se gloriando, se apoiando nos seus próprios esforços para alcançar a salvação, então, se é para se gloriar na carne, se é para se exaltar, então Paulo ele falava, olha, eu tenho muito mais motivo para confiar nos meus próprios esforços, porque eu fui circuncidado ao 8º dia. Ou seja, ele cumpre o ritual à risca da lei de Moisés.
ele é israelita de nascimento, da tribo de Benjamim. Ou seja, a tribo de Benjamim é uma das duas tribos do sul que permaneceram fiéis ao Senhor durante ali, quando o reino foi dividido, o reino do sul permaneceu fiel ao Senhor. Então, e quando teve o regresso do cativeiro babilônico, você vê esse povo voltando. Então vocês observam que ele está dizendo, olha, eu sou da tribo de Benjamim, Saul veio da tribo de Benjamim. Então era uma tribo respeitada em Israel. Então, ou seja, ele tinha linhagem, ele tinha pedigree. E ele era um verdadeiro hebreu. Ele era um homem que falava aramaico, falava o hebraico. Ele era um homem de... ele tinha dupla cidadania, mas ele falava perfeitamente o hebraico, o aramaico. Ele era um verdadeiro hebreu. Era um membro dos fariseus. Então, o que eram os fariseus? Era uma seita conservadora que surgiu, e a gente já tratou muito sobre o farisaísmo. É uma seita que surge, ela tenta resgatar o seu começo, até que era um propósito interessante, né? Resgatar ali, tentar preservar a lei, trazer uma pureza, mas só que se tornaram pessoas legalistas. As tradições, elas tomaram, como é que se diz? As tradições, elas tomaram pé de igualdade com a lei de Moisés. Eles fizeram 613, dizer assim, escritos, mandamentos que foram anexados, né, um adendo à lei de Moisés. Então a gente observa que aí eles se perderam durante essa caminhada, e quando Jesus e Paulo vêm, os fariseus estavam vivendo de uma forma hipócrita e sem nenhum sentido. Ou seja, como Jesus disse, esse povo está me honrando com os lábios, mas o coração está longe. Então o que acontece? Aí ele vai dizendo, olha, eu, quanto à lei, fariseu, então, extremamente obediente à lei judaica. Ele era um camarada que seguia à risca. Foi instruído aos pés de Gamaliel, uma das principais escolas rabínicas na época. Então ele estava sendo preparado para ingressar na Suprema Corte Religiosa dos fariseus, dos judeus. Então ele é um homem que estava totalmente imerso, né, na questão do farisaísmo, na questão de Israel com relação à religião. Só que, quando ele vai dizendo, era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Então, ele persegue tanto que ele se converte no caminho para Damasco, em que ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele cai por terra, e dali, então, ele já perde a visão e já tem um encontro ali com o Senhor. Então, ele estava indo, ele era um perseguidor, ele consentiu na morte de Estevão, estava ali próximo, né, quando Estevão foi apedrejado. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Era um homem extremamente zeloso pela sua religião, mas era um zelo sem entendimento, porque não tinha a graça de Cristo, não conhecia o verdadeiro amor de Deus. Achava que estava servindo a Deus, mas na verdade não estava servindo a Deus. E muitos hoje, com o legalismo, com o rigor em excesso, as tradições, os costumes, acham que estão servindo a Deus, mas na verdade estão seguindo a religião e acham que estão perto de Deus e muitas vezes não estão. Quantas pessoas que acabam matando os outros na fé por não ter um entendimento correto da palavra de Deus e acham que está
fazendo algo para Deus. Então ele está dizendo, olha, no versículo 7, aí ele faz esse balanço. Olha, vocês estão dizendo, vocês aí falsos obreiros, judaizantes, vocês cães, vocês aí, ó, vocês estão dizendo que tem que circuncidar, tem que obedecer à lei, tem que fazer isso, aquilo, outro. Aí depois ele apresentar toda a ficha dele, ele diz no versículo 7, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora considero insignificantes por causa de Cristo. Então o que acontece? Sim, versículo 8, sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo, Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Então ele está dizendo que nada do que ele alcançou, nada do que ele tinha foi o suficiente para ele alcançar uma comunhão com Deus, alcançar uma intimidade com Deus. Nada disso adiantou Paulo. Esse currículo, né, ter essas coisas, não levou ele ao conhecimento de Cristo Jesus. Então, quantas pessoas hoje tentam encontrar a Deus, tentam chegar a uma divindade, oferecendo seus bens, sua casa, todo o seu dinheiro, tudo, tentando comprar a Deus, né? Tem muitas pessoas que agem dessa forma e não, irmãos, é aquela questão, para se chegar a Deus, é pela graça, é através da salvação pela fé. Então Paulo está dizendo, olha, todas essas coisas são insignificantes, nada se compara, riqueza nenhuma, título nenhum, se compara com a coisa gloriosa que é conhecer Jesus Cristo, que é se render aos pés de Jesus. E por causa dele, ele abandonou todas essas coisas, tudo isso, todas essas prerrogativas, todos esses privilégios, ele deixa para trás para poder alcançar, para poder servir a Jesus, para poder andar na presença de Jesus. Então, ele diz assim, que considero menos que lixo, ou esterco em algumas traduções, ou refúgio, como está aqui na revista atualizada, esterco na revista corrigida, na NVT, menos que lixo, é esse sentido mesmo. Ele considera que isso não tem serventia para nada. Nada disso faz com que a pessoa alcance a Cristo. A justiça própria, ela não consegue alcançar a justiça própria. Ele era um homem que, segundo a lei, era um homem exemplar na justiça, mas não era justificado por Deus. Não tinha justificação diante de Deus. Aí no versículo 9 ele diz assim, versículo 8, finalzinho, né? A fim de poder ganhar a Cristo, versículo 9. E nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justo. Então aqui Paulo está falando da justificação pela fé. Não são as obras da lei, não são o que eu faço que me justifica. Isaías 64 disse que a justiça do homem ela é como trapo de imundícia. Então, vamos ler aqui, ó, Isaías 64. Para ver aqui, ó. Versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam.
Então, Isaías 64:6 fala isso, de que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Então, aquilo que o homem tenta fazer por si próprio não tem valia diante de Deus. Ele não consegue a salvação, ele não consegue se declarar justo diante de Deus. E os fariseus se achavam justos. Não, aí os judaizantes, não, eu vou ser salvo, vou ser declarado justo porque eu circuncidei. Porque no meu corpo tem a marca da aliança. No meu corpo tem a circuncisão. Aí Paulo diz, não, vocês só estão se mutilando. Porque o tempo da circuncisão já passou. Não tem mais circuncisão, vocês estão só se mutilando. Vocês estão perdendo tempo. Perdão. E eu volto a falar aqui novamente que Abraão, ele faz a circuncisão depois que ele já é declarado justo diante de Deus. Na hora que ele já é declarado pela fé, né? Pai da fé. Romanos 4 também tem alguma coisa interessante, que diz assim: Romanos 4, versículo 9. Show? Romanos 4, 9. Vem, pois. Show? Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. E como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Então ele é declarado justificado pela fé antes da circuncisão. Aí após isso Deus estabelece a circuncisão. 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão, ou sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então, é muito claro isso aqui. Então, a declaração de justo diante de Deus é pela fé. É através do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Não é o que eu faço que me justifica. Não é o que eu faço é que diz se eu vou ser salvo ou não. A salvação Deus proporciona, Deus convence, Deus trabalha no coração do ser humano. E aí os seus ouvidos, né, o seu entendimento é aberto pelo Espírito Santo e ele compreende o seu estado de pecaminosidade e ele aceita Jesus Cristo. Então, a declaração de sem culpa diante de Deus é tão somente pela fé em Cristo Jesus. E tem um conceito sobre justificação que é bem interessante, que Deus, como justo juiz, ele olha aquele conjunto de provas contra nós e ele simplesmente ele olha para nós somos condenados, pecadores, não há nada que julgue em nosso favor, que nos absolva. Aí ele simplesmente, por seu amor, por sua graça e bondade, ele resolve, através do que Jesus fez na cruz do Calvário, ele simplesmente vira para a pessoa e fala, não, hoje eu te declaro sem culpa, não pelos seus méritos, não pela sua justiça, mas pelo ato de obediência de meu filho Jesus Cristo ali na cruz do Calvário.
E aí nós somos declarados sem culpa diante de Deus. Então isso é bem interessante. Então ele vai dizendo, voltando aqui ao texto, aí no versículo 10, ele diz assim, ó, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Então ele está dizendo assim, olha, eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Então, ele provavelmente sentia se ele estava preso. Talvez ele sentisse que estava perto da sua partida, mas embora ele parte bem mais depois, mas ele diz assim, olha, eu quero conhecer a Cristo, eu quero experimentar o seu grande poder. Como diz aqui, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então ele está dizendo assim, olha, eu quero sofrer tudo isso, eu quero passar por tudo isso, para que eu também possa experimentar esse sofrimento e eu também possa alcançar a ressurreição dos mortos. E aí ele entra já no versículo 12, que é a questão da vida cristã. Ele vai dizendo assim, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Então ele foi conquistado por Jesus para andar em maturidade. Em perfeição aqui é maturidade. É naquele sentido de... Aí ele fala assim, ó, ele diz assim, que eu prossigo para andar. Deixa eu ver aqui, ó. No versículo 16, ele diz assim, olha, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Então ele alcança uma certa maturidade que agrada a Deus a vida cristã que ele leva, que não é baseada em seus esforços, não é baseada na salvação que ele alcançou, que Cristo conquistou, não nos seus próprios méritos. Ele diz assim, olha, eu estou andando numa maturidade que agrada ao Senhor. Eu tenho entendimento hoje do que é servir ao Senhor. Porque aí ele cita lá no capítulo 2 sobre ser o exemplo, seguir o exemplo de Jesus Cristo e seguir o exemplo dele. O interessante é que provavelmente os evangelhos não tinham sido escritos nessa época. Então Paulo ele fala, olha, sejam meus imitadores, andem da maneira que eu estou andando. Porque eles não tinham, naquela época, provavelmente não tinham acesso aos evangelhos. Os evangelhos não tinham sido escritos ainda. Então, a referência que eles tinham de verdadeiramente seguir a Cristo é pelos ensinos de Paulo e pela conduta de Paulo. E aí ele está dizendo assim, olha, eu não estou dizendo que eu já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, o que é a perfeição, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo aqui, ele não está assim, ó, irmãos, eu não alcancei toda essa perfeição, mas alguma coisa eu já alcancei. Mas só que eu concentro o meu esforço em alcançar mais coisas diante de Deus. Eu esqueço do meu passado, eu olho para o que está diante de mim. Então aqui, Paulo joga por terra aquele entendimento das pessoas que assim, não, eu sou crente, eu sou salvo, a vida que eu estou levando está tudo bem,
eu posso ficar da maneira que estou, Deus está se agradando, então está tranquilo, a forma que eu estou diante de Deus, eu não preciso fazer mais nada, então eu vou ser salvo, sou salvo pela graça, eu sou eleito, então... Não, pelo contrário. A salvação essa conquista que Cristo fez, ela deve nos constranger a buscar mais intimidade e mais comunhão com Ele. Então Paulo está dizendo aqui, olha, eu me esforço ainda mais. Então, ele se concentra em se esforçar cada vez mais na presença de Deus. Um homem que experimentou coisas gloriosas da parte de Deus, teve um encontro real com o Senhor Jesus. Um homem que recebia revelações gloriosas. E ele diz para a igreja, olha, eu me concentro, eu me esforço, todos os meus esforços nisto, esquecendo o passado e olhando para o que está adiante. Tem pessoas que se esforçam em remoer o seu passado e não olha para o que está adiante, não olha o que tem adiante. Tem pessoas que estão num esforço tremendo ali de remoer o seu passado, de ficar preso no seu passado, ficar naquela situação desagradável e não faz que nem Paulo. Olha, eu esqueço do meu passado, eu fui fariseu, eu fui perseguidor, eu cometi atrocidades, eu estava ali na morte de Estevão, eu tinha aqueles privilégios tudo, eu não quero saber mais nada disso. Eu quero saber do que? O que está adiante. O que é que está adiante? Para o prêmio final da corrida, para receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Ou seja, ele prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o arqueiro, quando ele vai ali nas Olimpíadas, ele vai na prova de arco e flecha, ele mira a nota máxima, que é o centro do alvo. E aí ele faz o quê? O foco dele está lá naquele centro. Porque se ele acertar lá, ele sabe que ele vai ganhar a medalha de ouro. Então, nada mais interessa para ele a não ser o que está diante dele. Então, o que interessa, o que deve interessar para nós é o que está diante de nós, o que Deus tem preparado, o que Deus tem proporcionado para nós lá na frente. E não a gente ficar voltando e se esforçando em remoer, e remexer, e revirar, e trazer à tona as coisas do passado. Não, a gente não deve fazer disso, de forma alguma. Passado, só se volta nele se for com o intuito de glorificar a Deus. Se quando voltar lá, vai glorificar o nome do Senhor. Caso contrário, os ódios, as angústias, as tristezas, as tribulações, larga tudo para trás. Olha só, versículo 15. Não, versículo 14, vamos explanar mais um pouco. A fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Novamente, Paulo tem em mente as corridas, as Olimpíadas, as academias gregas. E 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24 adiante, ele fala sobre a corrida nos estádios. E ele fala que todos correm, mas um só leva o prêmio. Mas nós que estamos na presença de Deus, todos que correm, todos que atravessam a linha de chegada, todos recebem o seu prêmio da parte do Senhor. Aqui na terra o homem te coloca em primeiro, segundo ou terceiro lugar, mas diante de Deus, todos que cruzarem a linha de chegada receberão as suas recompensas, receberão a salvação, desfrutarão da presença de Deus. Aí no versículo 15 ele diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas.
Se discordam em algum ponto, confio que Deus os esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Então, se a gente alcança um grau de maturidade diante de Deus, nós temos que andar conforme essa maturidade. Não ficar voltando para trás, fazendo coisas de menino, praticando meninices, não. Você já alcançou um patamar diante de Deus que agrada a Deus, que tem uma maturidade cristã, tem que andar coerentemente com isso, com o que já alcançou. E ele diz, irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. É o que eu falei, que possivelmente aqui não tinha os evangelhos ainda para saber todos os ensinamentos de Cristo. E aí Paulo era a referência. Paulo recebe de Cristo e Paulo transmite. Então, os ensinos de Paulo e a forma que Paulo andava era o suficiente para ele estar imitando a Cristo. Então, porque Paulo andava de maneira coerente com aquilo que ele havia alcançado. Então, ele alcançou um certo patamar espiritual que podia imitar, que estaria imitando a Cristo, que estaria agradando a Cristo. E nós temos que olhar para essas pessoas que têm uma maturidade na fé, que tem um grau de espiritualidade, uma pessoa espiritual, uma pessoa que tem sabedoria da parte de Deus. Você pode seguir o exemplo dessas pessoas. Então, e é assim que nós temos que ser, né? Nós somos carta lida. As pessoas, o mundo está nos lendo. Então, se nós somos carta lidas, então as pessoas têm que imitar o nosso exemplo, mas o exemplo correto, né, das Escrituras. E aí ele diz assim, irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Aí 18 ele volta a trazer um assunto novamente. Pois como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente, só que com lágrima nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Ele disse muitas vezes, e novamente ele diz com lágrima nos olhos agora. O zelo, o amor dele pela igreja de Filipos, pela igreja de um modo geral, era tão grande que ele derramava as lágrimas quando ele via e sentia esses perigos desses falsos mestres, né, que circundava ali, estava ali ao derredor da igreja de Filipos. Ele tinha uma preocupação, ele ficava, preocupado com os perigos externos e internos, e agora ele chora. E aí tem muito, ele falando assim, olha, tem muitos que mostram que tem uma aparência de piedade, mas nega a fé, como diz o Paulo. Tem aqueles que parecem que são crentes, parece que são piedosos, parece que são servos de Deus, mas na verdade estão inimigos da cruz de Cristo, são inimigos da mensagem da salvação, do evangelho da salvação, da mensagem da cruz. E aí Paulo, ele com lágrimas nos olhos, ele se volta para a igreja de Filipos através dessa carta, falando, olha, eu volto a falar para vocês novamente, acautelai-vos, acautelai-vos, é como se ele está dizendo novamente, acautelai-vos, 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 ou seja, fiquem espertos, abram os olhos, fiquem atentos. E aí, a gente observa aqui, que esses inimigos da cruz, eles estão rumando para a destruição. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o seu próprio apetite, sua própria vontade, o seu próprio eu. Eles não querem glorificar a Deus, eles não querem que as pessoas conheçam a Cristo, eles não querem nada disso, eles querem só buscar glória para si, só
Ou seja, tudo tem que se girar em torno deles. A glória tem que ser para eles. E esses homens se vangloriam de coisas vergonhosas e só se preocupam com as coisas terrenas. Então, se nós nos preocuparmos somente com as coisas terrenas, nós estaremos desagradando a Deus. Porque quando eu me preocupo só com o aqui e agora, eu estou rejeitando a vida eterna. Eu estou rejeitando aquilo que Jesus Cristo morreu, pelo que ele morreu. Então, aí Paulo novamente ele traz aqui, no versículo 20. Esse povo só pensa na vida terrena, mas a nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Então, Paulo está dizendo aqui que os filipenses, os cidadãos de Filipos era considerado uma mini Roma, e lá eles tinham orgulho de serem cidadãos romanos, andarem como a capital de Roma. Mas Paulo está dizendo, olha, a nossa cidadania não é essa. A nossa cidadania, ela vem do céu. Nossa pátria está nos céus. De lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador. O nosso foco, o nosso propósito não é só o aqui e agora. Eu não devo servir a Cristo só para alcançar bens materiais ou riqueza, fama, nada não, por causa do nome de Cristo. Mas eu tenho que obedecer, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Porque o destino final é o céu. O destino final é a volta do Senhor, é estar com o Senhor. E ele vai fazer. E como ele foi transformado, o seu corpo, foi transformado, foi glorificado, o nosso corpo mortal também será transformado como o dele. E usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Então, esse poder, ele vai usar o mesmo poder com que ele derrotou a morte, derrotou o pecado. Esse poder que transformou o corpo de Cristo em um corpo glorificado, ele vai transformar o nosso corpo como o dele, usando esse mesmo poder. E esse poder de que ele fez tudo isso, ele vai submeter todas as coisas ao seu domínio. Então, ele vai executar juízo, ele vai executar julgamento, e vai subjugar tudo debaixo dos seus pés. Então, esse é o ensinamento, o capítulo 3 de Filipenses, aqui na carta de Paulo, e que nós alcançamos a salvação, fomos alcançados pela graça, fomos salvos. E não somos salvos por obras, nem por coisas meritórias, mas pelo mérito todo de Jesus Cristo. E diante de tudo isso, diante de tudo que fomos alcançados, nós não devemos nos apoiar em nada para alcançar a salvação. Riqueza, fama, privilégios, posses, nada. Mas somente se gloriar na justificação pela fé através de Cristo Jesus. E, através disso, andar como cidadão dos céus, para um dia morar com o Senhor na glória. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor para encerrarmos mais um culto de ensino em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença, ó Deus, nesta noite, ó Pai. Meu Deus Santo, meu Deus Eterno, te louvamos e te agradecemos pela exposição da Tua palavra, meu Deus. Continue abençoando o Teu povo, abençoando a Tua igreja, abençoando os Teus servos que nos assistem. Pai Santo, Pai Bendito, que a gente possa prosseguir para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Para que o Seu nome seja glorificado e que nós possamos voltar para a nossa pátria celestial. Pai Santo, sê conosco, continue nos guardando e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.